essa essência? Porque hoje as igrejas megalopes, mega gigantes, o que acontece com as igrejas mega gigantes? São boas, são bênção? Para algumas pessoas, sim. Mas você dificilmente tem um contato pessoal com um pastor desse aí. Dificilmente. Se a igreja for muito grande, você dificilmente vai ter o contato com o pastor direto. Essa essência de estar com a ovelha, de se preocupar, de viver, não, fulano faltou. Não falta? O que houve? Vai você lá? Não vai não, peraí. Eu vou. Eu, como pastor, tenho que ir lá, ela é minha ovelha. Essa essência nos dias atuais, não generalizando, tá bom? Tá acabando? Tá virando show realmente, como a gente fala aí? Cara, tem uns remanescentes ainda. Tem muito pastor bom aí ainda, cara. Tem muitos que não se dobraram ao sistema, mas a maioria vê as ovelhas como dízimo e oferta, né, cara? Um número. É como um número, só como um número. Isso é muito complicado. Isso é muito complicado, que a gente está vivendo esses dias aí sombrios, principalmente da igreja. Vou botar no Brasil, né, que a gente vê muita gente para pouco líder. Né? O cara quer colocar 10 mil pessoas para ele, mais 20 liderar. Quem cuida desse povo, cara? Não consegue, não tem como. E não abre mão de ninguém, porque, como nós estávamos falando lá, né, pastor, ali em off, pastor não aceita perder. Nem que seja... Cara, isso é muito complicado, mas eu preciso falar isso. Pastor não aceita perder nem para o reino. Ele quer ter o domínio das ovelhas como se elas fossem dele. Isso é complicado demais, cara. Por quê? Porque quando Jesus chama Pedro, e aquele diálogo dele e Pedro lá, né, na beira do mar, Pedro, tu me amas, ele dá uma ordem a Pedro, né, para Pedro cuidar das ovelhas dele, não eram ovelhas de Pedro. Sim. E hoje os pastores estão pegando as ovelhas para si, é um pouco complicado, cara, porque se as ovelhas são de Deus, trata como se fosse de Deus, cara. Entendeu? Quando você cuida de alguma coisa que não é tua, principalmente sendo do nosso Senhor, você vai tratar com muito mais carinho, como se fosse para você. Essa é a minha preocupação hoje. Minha ovelha, eu trato de qualquer jeito, não. Você tem que tratar como Cristo trataria. Tá, a diferença está aí, né? Forte Brasil. Aí tu vê a atitude de um pastor, aonde é que chegou. Pegou... Ela vai falar da história da família, mas e provavelmente... o bom, né, Marcão, que essa essência... Quanto tempo tem isso? Eu tô com 49 anos, né? Eu tinha 13. Nossa. 23 anos? Era uma adolescente. 33 Era uma anos. adolescente. Era uma adolescente. Aí você vê a marca que ficou nela, que até hoje... E o que a gente fala de adolescente? Que não dá lucro, né? Não dá lucro. Só dá problema, né? Só gastar. Hoje em dia, a gente fala... Quem é que vai atrás de um adolescente problemático dentro de casa? Qual o pastor, hoje em dia? Ô, Marco, eu imagino ela... poucos, são poucos, tá? Marco, eu imagino ela lá na cantina, aí naquele pastelzão lá, sem dinheiro. Aí chega alguém e paga. O pastor não vou pagar. Isso aí, se foi buscar, foi pagar. É desse jeito. E esse amor que ele brotou no meu coração me fez brotar amor por outras pessoas. Exatamente. Porque aí eu comecei... querendo roupa para ir para a igreja. Contar um pouco da minha história. Eu queria roupa para ir para a igreja. Meu pai era polícia, né? Naquela época a gente sabe que a situação financeira não era boa. Nunca passamos necessidade, graças a Deus. Meu pai nunca deixou a gente. Minha mãe também muito guerreira, sempre trabalhou muito na fábrica de cigarro. Minha mãe muito guerreira, acordava 2 horas da manhã. Mas a gente é jovem, a gente quer andar arrumadinho, né? Então eu bati numa associação de moradores com 13 anos e perguntei ao senhor lá da associação: tem um emprego aí para mim? Ele, o que você sabe fazer? Eu falei, sei dar aula. Eu sabia nada. Sei dar aula, né? Então, ele falou assim, então, fazer um teste de 1 semana. E ali eu fiquei 10 anos numa associação de moradores do meu bairro, dando aula para crianças carentes. Poxa, legal. E a gente, toda sexta-feira, nós tínhamos o nosso culto para as crianças. E lotava tanto que a gente tinha que fazer na rua. Então, o pastor da igreja metodista... Eu quero também mandar um beijo ao pessoal da Metodista, respeito muito. O pastor da igreja Metodista, ele viu esse projeto e ele abençoou. A escola cresceu tanto, as salas estavam ficando pequenas, ele levou a escola para dentro da igreja, né, para dentro da igreja para fazer uma reforma na associação. E os pastores da igreja Metodista começaram a ajudar aquela associação de moradores. Tinha merenda para as crianças. As crianças não pagavam nenhum real. Então, aquilo assim, me impactava muito, porque as crianças muito pobres, muito carentes, saíam dali lendo e escrevendo, e eu fiz parte disso. E eu fico muito feliz. Hoje, se você chegar no meu bairro Rodilândia, quero mandar um beijo pro pessoal do Rodilândia, né? Chegar no meu bairro Rodilândia, né, Ausch,
Quem é tia Meire? Todo mundo sabe. Que agora a geração, agora estou dando aula para os netos, né? Ficando velha, né? Que Fazer legal. o quê? Ficando velha, né? Então, assim, a gente é a marca que a gente deixa ali de Cristo para aquelas crianças. Muitos hoje estão no caminho, outros se desviaram, outros são líderes espiritual, mas ouviram a palavra de Deus ali através daquela escolinha. Legal. E a senhora é professora